ou menos o diâmetro do sistema solar. Hoje, os pontos de vista seriam mais do átomo primordial ser do tamanho de um elétron ou menor. Essas pessoas afirmam que toda a matéria e energia se concentravam em um objeto menor, digamos, do que a cabeça de um alfinete, e que esse objeto ficou ali no espaço por quem sabe quanto tempo e de repente desenvolveu uma instabilidade interna e a coisa explodiu. E de alguma forma saíram de dentro dela galáxias e aglomerados de galáxias e estrelas e pelo menos um sistema planetário. Se olhamos o universo hoje, das explosões nunca vemos se processar a ordem. O que vemos ser produzido é desordem. Então é bem natural perguntar: quais as provas para essa ideia da explosão ser responsável pela ordem? Uma ideia tão diferente de qualquer coisa que podemos ver hoje, uma coisa que não parece seguir um modelo lógico normal de nada que tenhamos hoje. Ora, as evidências apontadas são o que chamamos de expansão do universo. Quando olhamos a luz que vem das galáxias, essa luz parece que está se mudando para o lado vermelho. Dizendo que está mudando para o lado vermelho, eu quero dizer que se um objeto está se distanciando de nós, de quem o observa, parece que aquelas ondas de luz ficam esticadas, e à medida que se esticam, a luz vai mudando para o lado longo do espectro e a luz parece ser vermelha. Acredita-se ser isso um efeito causado pelo movimento de um objeto para mais longe do observador. Por falar nisso, se um objeto, uma estrela ou uma galáxia estivesse se aproximando de quem o observa, a luz mudaria para o lado azul do espectro, mas quando a pessoa olha para as galáxias, a luz parece passar para o lado vermelho em praticamente todas as galáxias. E pode ir lembrando que algumas das galáxias têm mudanças para o azul. Ninguém jamais explicou por que com base no universo em expansão, mas a maioria das galáxias tem mudanças para o vermelho. Isso é tomado como prova de um universo em expansão. Existe uma variedade de outras explicações científicas reconhecidas como possíveis para o fato da mudança para vermelho que não exigem falar em explosão nem expansão do universo. Por exemplo, como Einstein previu, a luz pode ficar avermelhada por causa da gravidade, aquela força de atração entre toda a matéria do universo. Além disso, há muitas razões para pôr em dúvida seriamente o universo ter sido formado com uma grande explosão. Aqui na Terra, em toda a nossa experiência, nunca observamos explosões que produzissem arranjos ordenados. Estou certo que você consideraria o caso absolutamente incrível, fantástico e fictício se eu lhe dissesse que tinha visto uma dessas montanhas explodir e que da explosão eu tinha visto as rochas e o pó e os gases se baixarem para formar uma cidade, digamos uma cidade de pedra, na qual você teria bem mais ordem e complexidade e informações do que existiram naquela montanha de pedra. Parece-me praticamente impossível obter-se o universo real que vemos aí à nossa volta, não uma coisa imaginária, mas um universo visível, bem complexo, cheio de informações, a partir de uma grande explosão, um Big Bang. Só me parece possível obtermos um universo complexo que tem informações quando a matéria e a energia são criadas, visto que não vai surgir espontaneamente do nada, mas ser criado e depois a ordem ser colocada em seu sistema e a complexidade ser colocada no sistema e nas informações a partir de fora. Assim, para criar qualquer tipo de desenvolvimento ou organização complexa num sistema fechado, precisa-se de energia e informações vindas de fora. Os evolucionistas afirmam que nossa Terra não é um sistema fechado de modo algum, que ela está aberta à energia do Sol e que a energia dos raios solares, por exemplo, criou a vida no nosso lindo planeta. Mas será que basta a energia, mesmo quando se tem um sistema aberto? Há numerosos problemas ao explicar a teoria da evolução, particularmente do ponto de vista da termodinâmica. As leis da termodinâmica são três. A segunda lei é que a quantia de força de trabalho disponível para trabalho útil em um sistema fechado diminui. Outra maneira de dizer isso é que a ordem, a organização da matéria em um sistema fechado decresce, desce até o caos.
Ora, há exceções e essas exceções confundem. Se pegamos como exemplo uma coisa morta, digamos um pau que antes estava crescendo e usando a energia do Sol para aumentar a sua ordenação, mas agora está morta. Se exponho esse pau à luz do Sol num sistema aberto, esse pau esquenta. Para dizer a verdade, está bem quente agora, porque o Sol está forte. Isso significa que sua organização está diminuindo, sua entropia está crescendo. Isso no sistema aberto. Por que sua organização não aumenta? Deveria, de acordo com os postulados do evolucionismo. Se eu pego, por outro lado, não um pau morto, mas uma coisa que está viva, como esta orquídea bonitinha aqui, essa orquídea malhada, essa orquídea está absorvendo a energia do Sol do mesmo modo que o pau está absorvendo a energia do Sol. Mas a energia que cai nela, do Sol, pelas reações, está sendo usada para aumentar a ordem e crescer. A clorofila faz isso. Mas se eu mato essa orquídea, se eu apanho a flor e a deixo morrer, a energia do Sol cairia nela e ela ficaria mais quente e, portanto, mais desorganizada. Qual a diferença entre o pau que está morto e a orquídea que está viva? A diferença é que a orquídea tem o que a ciência chama de teleonomia ativa nela. É uma máquina que está capturando a energia para aumentar a organização. Esta máquina está morta e não está capturando energia para reduzir a desordem e aumentar a ordem. Aí está a diferença. De onde vem a teleonomia? A teleonomia, o princípio da ordenação, não reside na própria matéria, mas reside na vida. Onde há vida, há a teleonomia. E então, a energia solar pode ser recebida e fazer a coisa crescer. Isto é, aumenta sua organização. Eu, como cientista, devo, portanto, postular uma fonte de informações para suprir a teleonomia ou o know-how. Eu não encontro isso no universo e presumo, portanto, que seja transcendente a esse universo. E eu mesmo creio num Deus vivo que fez isso. Creio que este Deus que supriu essas informações revelou-se em forma de homem para que o homem pudesse entender. Somos feitos para compreender, somos Homo sapiens. E se Deus nos fez para entender, eu quero entender e eu quero entender Deus. Mas só posso fazer isso se Ele desce a minha frequência de onda, que é a frequência humana. E então eu creio que Deus se revelou na forma de Cristo e que nós podemos servi-lo e conhecê-lo em nossos corações como fonte do Logos, de toda a informação necessária à feitura do universo e da própria vida. Life itself.